uma proposta de imigração que pode legalizar 11 milhões de imigrantes aqui nos Estados Unidos? Essa proposta foi apresentada há mais ou menos um mês atrás no Congresso americano, tanto por uma republicana quanto por uma democrata. Será que isso tem chance de passar? Vem comigo que eu vou te explicar como é que funciona o Dignity Act. Vamos entender como é que funciona esse projeto de lei, né? Foi apresentado por uma representante do Partido Republicano em conjunto com uma representante do Partido Democrata, justamente para trazer essa ideia de uma composição dos dois partidos num projeto de reforma migratória. Então, vai atender tanto aos interesses dos republicanos, né, que tem aquela agenda mais a favor de uma proteção das fronteiras, de trazer novas tecnologias, construção de uma barreira, né, ou então até mesmo de um muro, como propunha o presidente Donald Trump, e também vai trazer os interesses dos democratas, que é principalmente um caminho de legalização para os Dreamers, né, que são aqueles imigrantes que foram trazidos aos Estados Unidos quando eram crianças e estão aqui hoje com autorização de trabalho, né, mas ainda sem status. Então, vamos entender aqui as particularidades e quais pontos dessa lei. Primeiro, ela traz 25 bilhões de dólares no curso de 10 anos para a construção de uma barreira física impenetrável na fronteira do sul dos Estados Unidos, né? Então, trazendo de novo aquela ideia de construção de um muro ou possivelmente algo físico impenetrável, tá? Segundo, ela traz 8 bilhões até 2028 ou 2 bilhões por ano para modernização e o aumento da infraestrutura do CBP nos portos de entrada dos Estados Unidos. Então vai ali ter uma possibilidade maior de receber aquele imigrante que quer entrar, fiscalizá-lo e verificar sua intenção. Terceiro, ela cria 5 campos de asilo, onde serão processados os pedidos de asilo por meio de quem está vindo pela fronteira do México, tá? Esses 5 campos irão, então, deter aquele imigrante até que a USCIS faça uma determinação do pedido de asilo e, caso passe para o juiz de imigração, aquele imigrante, então, seria liberado daquele campo de detenção por meio de uma fiscalização eletrônica de GPS, tá bom? Quarto ponto de interesse dos republicanos é a obrigatoriedade de todos os empregadores se cadastrarem no E-Verify. O E-Verify é um programa que analisa a elegibilidade de emprego daquela pessoa que está sendo contratada, né? Hoje ele só é obrigatório para quem tem mais de 50 funcionários. A partir do Dignity Act, todos os empregadores passariam a ser obrigados, tá? Independentemente da quantidade de funcionários, fazendo, é claro, um período de transição ali para os empregadores que tenham menos funcionários, tá bom? E agora vamos passar então para os interesses dos democratas, né? Quais são os pontos de interesse deles? O primeiro ponto de interesse do Partido Democrata é a criação de um caminho de legalização para os Dreamers, né? Quem são os Dreamers? São aquelas crianças que foram trazidas, né, para os Estados Unidos de maneira ilegal ou então ficaram indocumentadas após sua chegada nos Estados Unidos, né, e têm hoje autorização de trabalho. Eles passariam a participar de um programa de 10 anos para residência condicional. E ao fim desse programa, caso eles tenham 3 anos de serviço nos militares, 4 anos de emprego ou então eles tenham adquirido um diploma de graduação para ensino superior, eles podem se tornar residentes permanentes nos Estados Unidos, tá? O segundo ponto de grande interesse dos democratas é a criação do Dignity Program, né? Que tem, inclusive, o nome da própria lei. O que seria o Dignity Program e quais são os principais pontos e características desse programa? O Dignity Program é um programa de 7 anos que vai legalizar aqueles 11 milhões de imigrantes indocumentados hoje no país. Então você se cadastra no programa, você tem que estar em dia com sua contribuição fiscal e obrigação fiscal, você tem que estar obrigatoriamente registrado num plano de saúde, você não pode usar nenhum benefício público a partir do momento em que você se registra nesse Dignity Program, e aí você passa a ter autorização de trabalho durante esse período de 7 anos, sob um custo de $5.000 por aplicante, tá? Como que vão ser pagos esses $5.000? Vai ser descontado diretamente do contra-cheque de cada imigrante. Então o governo vai criar o Dignity Tax, que vai tirar diretamente do contra-cheque desses imigrantes, o equivalente a 5.000 no final dos 7 anos, tá bom? Passado esses 7 anos, quais são as minhas opções? Você pode entrar no programa de redenção, que aí você fica 5 anos sobre status de Dignity e depois se torna possivelmente residente permanente, ou você pode renovar
o seu status de Dignity Program, tá? Lembrando, enquanto você estiver nos 7 anos de Dignity Program, você ainda pode ser deportado. Na realidade, isso se trata de um Deferred Action, ou seja, os Estados Unidos não está interessado em te deportar neste momento e ele vai te colocar no final da fila. A lei encoraja, inclusive, todos os que não se inscreverem a saírem do país obrigatoriamente, tá bom? Um detalhe, tá, pessoal? Quando você vai para o fim da fila, é muito fácil você voltar logo para o início. Basta cometer qualquer tipo de contravenção penal, tá? Ou então deixar de ter um bom caráter moral, que você já vira prioridade na deportação. E o que eu vejo, né? Qual a minha análise sobre essa lei? Eu, particularmente, olho com bons olhos, tá? Esse projeto me agrada. Por quê? Porque na prática, você vai ter a possibilidade de legalização de 11 milhões de imigrantes indocumentados que hoje não tem para onde correr. Você também vai criar a possibilidade de legalização dos Dreamers, que hoje estão naquele programa, mas não sabem até quando vão ficar ali. Então, por esses motivos, me agrada. Mas, além de tudo, ainda tem alguns outros fatores que eu acho interessante, que eu vou passar aqui rapidamente para vocês. O projeto dá o status de dupla intenção ao visto de estudante, ou seja, você pode ter intenção de residência permanente ao solicitar o visto de estudante. Inclusive, isso vai dificultar a negativa no consulado desse tipo de visto, tá? Outra coisa, o status ele elimina as cotas para residentes permanentes que queiram aplicar Green Card para esposa ou esposo e dependentes menores de 21. Então passa a não ter mais cota, não ter mais fila de espera, eles entram direto também. E terceiro, para os EBs, ou seja, quem está em EB1, EB2, EB3, os familiares não são mais contados na cota anual desses vistos. Ou seja, se você tem uma família de 4 pessoas, ao invés de você diminuir 4 Green Cards na cota anual, você diminui apenas um. Os outros 3 não vão ser computados para fins de cota. Tá? Então eu vejo com muito bons olhos esse projeto migratório, né? Eu acho que ele traz um grande benefício à economia americana, porque $5 mil, se você calcula para 10 milhões de imigrantes, vamos supor, que se cadastrem nesse programa, são $50 bilhões que os Estados Unidos estaria arrecadando, né? Que paga todos os projetos de 25 bilhões para a fronteira, de 8 bilhões para modernização e a criação dos campos de asilo. Então, acho que é positivo. É claro que, qual a chance de passar? Acho mínima também. Por quê? Porque eu vejo um período de grande polarização política nos Estados Unidos, né? Então você tem republicanos e democratas com uma grande dificuldade de encontrar um meio termo e de compor de fato um acordo. Mas, caso isso avance, eu vou trazer aqui para vocês e vou dar essas atualizações. Acredito que se avançar, teremos uma grande reforma migratória que, por enquanto, me parece favorável.